A atividade desta tarde consistirá na condução da mesa temática número 3, cujo tema é o desenvolvimento econômico e social e a defesa, do senhor Guilherme Bastos, do Centro de Estudos do Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, sobre o tema a internacionalização do agronegócio brasileiro e a defesa nacional. Boa tarde a todos. Uma satisfação estar aqui hoje com vocês para debater aí esse importante tema sobre a internacionalização do... Oi? Tá ok. Ixi, acho melhor só... Tá bom, vai ficar muita coisa. Mas sobre a internacionalização do agronegócio. Peguei ainda o final aqui da palestra do professor Eduardo, aqui do embaixador Barbosa, e eu acho que temos aqui alguma coisa para complementar exatamente esse painel aqui da tarde. Queria pedir aí o próximo slide, por favor. Então, vamos aqui pensando, eu acho que para a gente dar uma contextualização na questão dos cenários pós-pandemia e guerra que estamos agora, né? A gente está exatamente vendo essa globalização, né, em xeque aí, acontecendo aí com a disrupção das cadeias, e a gente presenciou isso muito durante a pandemia, né, o desabastecimento, né, então a gente vendo essas crises aí que estão acontecendo em diversas partes do planeta, né, a inflação retornando em todo o mundo, a fome e a insegurança alimentar. Então, eu estive ontem num evento também tratando sobre esse tema da segurança alimentar e o combate à fome, a volta dessas tensões políticas e comerciais. Então, o Brasil, ainda mais com todo esse papel que ele tem preponderante aí no setor do agronegócio, sofrendo aí ataques e barreiras estão sendo levantadas, ainda mais com as chamadas barreiras não tarifárias, ou seja, são questões aí que vão tentar inibir ou atrasar aí o nosso avanço em cima desse tema, a corrida pelo domínio tecnológico. Então, até o embaixador Rubens de Barbosa falou sobre a questão dos minerais, e aqui é um ponto, acho que muito importante. A nova geopolítica agora é quem domina determinado tipo de tecnologia, e é isso que vai realmente, eu acho que acenar aí os próximos anos. Temas fundamentais que nós temos, e aí isso daqui eu vou, no final, a gente fazer pontos aqui para discussão. Questão da segurança alimentar, a segurança energética, que também foi comentada, e a transição por essa descarbonização, do qual o país já avançou muito em relação à média global. A questão do meio ambiente e mudanças climáticas, então a gente vê o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, a gente viu a Amazônia também com uma seca muito forte, a região sul passou por 3 anos com seca também muito forte, quer dizer, essa alternância e esse impacto, e a desigualdade social, que esse é outro problema que também a gente vai buscar fazer um fechamento sobre isso. O próximo slide. Bom, tendência mundial é um ponto que a gente tem que pensar que, para 2050, vamos ter em torno de 2 bilhões e meio aproximadamente de pessoas a mais no mundo, né? E só para lembrar que 70% dessa população ela é urbana, ou seja, os 30% no meio rural, que não são todos produtores, é que vão ter que dar conta de alimentar esse adicional. Temos, é claro, que uma taxa de crescimento está desacelerando, mas para alguns locais no mundo, quer dizer, para algumas regiões, África, Ásia, né, você ainda vai ter um ritmo de expansão e de crescimento de renda muito grande. E isso vai ditar muito o consumo futuro de proteína animal, né, de outros produtos que vão suportar esse crescimento da agricultura. Por favor, próximo slide. Bom, a questão é onde devemos aumentar essa produção, né? E aí é aquele ponto que vem se tratando muito o embate, né, com relação ao país, com relação ao desmatamento, só que onde você tem uma grande potencialidade para você realmente aumentar
em termos de unidade de produção por unidade diária, seria exatamente nesse cinturão tropical, onde nós estamos muito bem posicionados, né? Graças a um conjunto, né, de políticas públicas, pesquisa, tecnologia e empreendedorismo do nosso produtor, nós conseguimos galgar, né, tamanhos e volumes de produção nunca esperados na nossa agricultura. África é sempre o potencial, né, em termos de condições de solo, de relevo, muito semelhantes ao Brasil, mas com problemas ainda de insegurança, né, questões institucionais que vão ainda atrasar um pouco esse desenvolvimento, a despeito dos chineses estarem lá tentando adquirir, mas ainda num processo não muito bem, bem sucedido, por favor. Então, acho que aqui a gente tem exatamente esses saltos, né, em que a agricultura brasileira ela conseguiu contribuir num curto espaço de tempo. A gente vê que em 500 anos, até 2001, né, nós atingimos a marca de 100 milhões de toneladas de grãos, né, isso daí em 38 milhões de hectares. 14 anos depois, avançamos com outros 100 milhões de toneladas, né, atingindo aí 58 milhões de hectares. 8 anos depois, passamos das 300 milhões de toneladas, né, e atingindo aí 78 milhões de hectares. Então, mostra o ritmo e a intensidade com que a nossa agricultura ela conseguiu desenvolver nesses anos. Próximo slide. Então, é sempre aqui um retrospectivo aqui desde da década de 90, né, mostrando aqui 38 milhões de hectares, que é o que tínhamos de área cultivada, e o quanto que aumentamos em termos de produtividade, os ganhos de produtividade, eles acabaram sendo um grande fator de poupar o avanço na terra, né? Então, o que a gente vê aqui nessa área poupada, ao longo desse período, são 114 milhões de hectares que deixaram de ser utilizados por questões do aumento da nossa produtividade agrícola. Pode passar. Os pilares do nosso crescimento são básicos, todos sabem, temos recursos abundantes de solo, água, iluminação, fatores super importantes para o desenvolvimento das culturas agrícolas, né? Investimento em pesquisa, a nossa Embrapa, né, do qual eu fui presidente do conselho quando eu estive no governo, né, trazendo uma contribuição sem tamanho para todo esse desenvolvimento da nossa agricultura, trazendo muita tecnologia, o empreendedorismo do nosso produtor, pensando os nossos produtores que saíram do sul do Brasil e foram desbravar o Centro-Oeste. O ex-ministro Roberto Rodrigues sempre fala, eu preciso criar uma história, uma saga, né, de toda essa movimentação e essa ocupação sem precedente na história do nosso país. Lembrando também do ex-ministro Alisson Paulinelli, que permitiu, né, que essa transformação da agricultura tropical do Cerrado, ela de fato acontecesse, e as políticas públicas, que sem elas nós não conseguiríamos realmente avançar esse tanto da atividade do nosso setor. E tudo isso gerando e trazendo para o país segurança alimentar, lembrando que o Brasil, na década de 70, era importador de alimentos, importávamos leite, importávamos carne, importávamos milho, né? E simplesmente deixamos de fazer isso, principalmente esse crescimento muito forte, começando a partir da década de 90, e sempre com sustentabilidade, né? A tal da sustentabilidade que não conseguimos mostrar, que somos combatidos por dizer que estamos sempre desmatando a floresta amazônica, a despeito de termos um código florestal do qual os produtores podem, em termos legais, para áreas em Cerrado ou para a região sul-sudeste, pelo menos tem que ter 20% da sua área da propriedade reservada, além da área de preservação permanente ao longo dos rios. No caso da região de transição, 35%, e lá para a região amazônica, 80%.
Então, um produtor que tenha 100 hectares na região amazônica, 80 hectares têm que ficar permanentemente preservados. Então, é para dar uma dimensão da obrigação dos produtores com relação a essa questão da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, e do qual, outro dia, eu ouvi até um vídeo interessante, falando e mostrando que a NASA consegue, por imagem satélite, comprovar que exatamente 2/3 do nosso território está totalmente preservado com vegetação nativa. Não é tudo floresta, porque você tem caatinga, você tem o pampa, você tem o cerrado e por aí vai. Bom, pode, por favor, próximo. Bom, outro tema que eu acho que também é muito importante, vem sempre batendo, a questão do setor agrícola é um setor altamente subsidiado, favorecido, uma série de benefícios. Pelos dados da OCDE, fica muito claro, e desde 95, isso não é de agora, é o setor que menos suporte recebe, tá, da economia brasileira como um todo. A gente vê os importantes players, né, como a OCDE, com 343 bilhões de dólares como suporte total, a China com 305 bilhões de dólares, os Estados Unidos com 134 bilhões, a União Europeia 101 e nós com 10 bilhões de dólares. Com 10 bilhões de dólares, conseguimos transformar o Cerrado brasileiro, conseguimos dominar as tecnologias para os solos ácidos e de baixa fertilidade no nosso Cerrado e nos transformamos no líder das exportações agrícolas em diversos produtos. Soja, milho, café, já fomos de algodão maior do que os Estados Unidos, perdemos essa posição, carne bovina, frango, suco de laranja, café e uma série de outros produtos. Por favor. Como é que está o desempenho comercial do nosso agronegócio? Só sucesso, né? Atingimos aqui 166 bilhões de dólares no ano passado, uma marca histórica, né? E isso daí não é por outro motivo, senão ter produtos de qualidade, dado que você tem um mercado internacional sempre extremamente exigente na qualidade dos produtos, e, mais importante, preço. Somos competitivos para isso. Então, a gente só exporta, né, que a gente acaba não tendo muitos acordos bilaterais, não é, embaixador, para poder exatamente ter favorecimento em termos das nossas exportações agrícolas. Na verdade, a gente acaba competindo, né, com o mundo, né, em conta de preço. Então, realmente, somos competitivos em termos de preço. Vamos lá. Pegando em termos de exportações agropecuárias, então, fazendo aqui um corte só das exportações agropecuárias, do que sai dentro da fazenda sem processamento, 1/3 do que produzimos é exportado. Então, isso aqui é um outro ponto também que fala assim, o agronegócio brasileiro produz só para exportar. Mentira. 1/3 apenas é exportado em termos de valor monetário. Depois a gente vai ver mais outra tabela que eu gosto sempre de trazer, e isso é um ponto que a gente tem sempre que trazer dados para você poder discernir eu diria, esses factoides que acabam acontecendo e sendo distorcidos aí pela mídia. Por favor. Bom, além de toda essa contribuição, né, em termos do ritmo aí das exportações, o saldo da balança comercial, muito bem conhecido, ouvido, né? A balança comercial do agronegócio em 2023, ela fechou com um saldo de 150 bilhões de dólares. Dos 163 bilhões que foram exportados, tirando o que foi importado, resultou num saldo comercial positivo de 150 bilhões. Quando a gente olha o saldo da balança comercial brasileira, né, nós tivemos aqui o agronegócio com 150, o total do Brasil com menos 51 bilhões, não fosse esse saldo de 150, não teríamos terminado o ano com quase 100 bilhões de dólares de saldo comercial da balança comercial brasileira. Próximo slide.
E aí a dimensão, né, da importância do nosso agro. 24% é o PIB do chamado agronegócio, e nesse agronegócio o que está incluso? Está incluso a produção primária, né, a produção agropecuária, o que está dentro do chamado dentro da porteira, a cadeia de insumos, representando 6%, a agroindústria, né? Então fala-se muito, puxa, a indústria precisava de um plano safra. Bom, a indústria ela já se beneficia dessa cadeia toda em que o agro está inserido, né? Ela acaba movimentando máquinas, insumos, implementos, a parte de logística, a parte de serviços, né? O serviço, na parte aqui de distribuição, ainda tem serviços também, 43% desse 2,6 trilhões, tá? Que é o PIB do agronegócio medido pela Exalc. Em termos de empregos, em 2023, o agronegócio como um todo empregou 28 milhões de pessoas, né, representando 26,2%, e as exportações, 49% das exportações brasileiras em 2023. Pode passar. Essa tabela, bom, acho que ela está bem aqui. De novo, voltando, aí pensando aqui do lado físico, né, o quanto que efetivamente o que produzimos fica para consumo interno. Arroz, 92,7% da produção é consumida internamente. Milho, 63% é consumido internamente. Trigo, 125%, porque, é claro, ele tem aí, nós ainda somos fortes importadores ainda, mas no futuro é muito provável que a gente tenha o trigo de cerrado avançando graças às tecnologias introduzidas pela Embrapa. A carne bovina, suína e frango, 70%, em média, fica para consumo dos brasileiros. Soja, 34%, óleo de soja, 87%, sabendo que mais da metade desse consumo vai para a produção de biodiesel, para bioenergia, farelo de soja, 51%, e aí temos suco de laranja com 7%, café 34% e açúcar 21%. Então, assim, o grosso realmente da nossa produção, nós temos ainda um mercado consumidor muito forte e acaba consumindo boa parte do que produzimos. Próximo slide. Então, vamos começar aqui, eu acho que aí pensando, quer dizer, vendo toda essa presença, essa multiplicidade dessas inter-relações do setor com a economia brasileira, tem o ponto lá que eu falei que era sempre importante pensar no caso da segurança alimentar, né? Então, vem muito esse debate com relação à disponibilidade interna de alimentos versus exportação. Esquecem de saber, ou também a questão dos orgânicos e transgênicos, ou a questão da agricultura comercial e familiar, né? Independente disso, em termos de garantir a nossa segurança alimentar, o que nós precisamos garantir no nosso país é que que a gente possa produzir mais e a um custo sempre menor. Então, todo o aparato institucional do governo, das cadeias como elas se organizam, elas precisam prover esse tipo de crescimento. Então, esse debate, se é orgânico, se é transgênico, se é da agricultura familiar ou se é da agricultura comercial, isso não é um grande issue para a segurança alimentar, para alimentar, para a gente continuar produzindo mais, e lembrando que nós temos 2,5 bilhões a mais de pessoas no mundo até 2050, temos que produzir mais com menos o tempo todo. Outro ponto, eu acho super importante de ressaltar, e eu estava comentando ali no café, é a questão da defesa sanitária, né? Muito se falou da a questão da soberania, né, que nós não temos no território da Amazônia. Vocês devem pensar também a questão do controle sanitário, controle de fronteiras que é preciso ser feito para coibir a entrada de doenças e pragas para o nosso setor.
E só para lembrar, quer dizer, não é só o controle de fronteiras, é uma rede de laboratórios, e a gente está vendo o seguinte, é um mercado de 160 bilhões de dólares que fica em risco. O fato da gente, muitas vezes, não ter orçamento para poder garantir a fiscalização adequada das nossas fronteiras, abre-se um flanco para a possível entrada de peste suína africana, como foi, conseguimos coibir a questão da gripe aviária, que muito bem a nossa avicultura, muito bem posicionada, conseguiu também não ter ela em nível comercial, né? Então, mostra-se extremamente importante. Outra questão, reduzir a dependência da utilização de fertilizantes. Pensa, então, nós temos um setor responsável por quase 25% do PIB da economia brasileira. A falta do insumo básico, temos solos que não são férteis, precisamos dessa matéria-prima para poder produzir, e tivemos a ponto, em alguns momentos, começando com a pandemia, depois com a guerra da Ucrânia, né, de ter problemas de abastecimento de fertilizantes. E hoje nós dependemos quase que 90% do nosso consumo vem das importações. Então, é uma questão estratégica pensar exatamente nessas reservas inexploradas, né, que estão muitas vezes debaixo, inclusive, da região amazônica, né, que é uma questão de uma opção da sociedade em relação à sua segurança alimentar futura. Eu vou ficar dependendo dos fertilizantes, né, que vêm do Canadá, que, por sinal, né, são retirados debaixo de reservas indígenas, né? Então, assim, não é uma questão, está promovendo aqui a destruição da Amazônia. Não. Hoje é possível você fazer a extração dessas reservas com o mínimo impacto ambiental possível. E, na verdade, o que você está fazendo isso é garantindo a segurança alimentar da nossa sociedade futuro. Defensivos importados também. Teve o caso da crise de fósforo amarelo na China, que também tivemos os defensivos, ou muitos chamam de agrotóxicos, né? Tivemos também, boa parte deles são importados, a despeito de termos aqui uma grande evolução na produção de bioinsumos, que talvez nos dê um pouco menos de dependência. Outro ponto, a qualidade das estatísticas agropecuárias e inteligência. Por incrível que pareça, temos um país com essa dimensão e temos problemas nas nossas estatísticas agropecuárias, né? Há uma discrepância hoje na safra de soja, na safra de milho, na safra de café, no número de cabeça de boi. É impressionante e isso daqui cria uma incerteza no planejamento do setor. Ambiente para manter, então, assim, pensando em precisamos ter um ambiente para manter o crescimento da produtividade com redução de custos e sustentabilidade. E aí tem um quadrado aí que a gente pensa. Temos que ter crédito não necessariamente vindo do governo, porque não temos mais orçamento para poder ter um crescimento forte em termos de crédito, subvencionando taxa de juros. Temos a questão aqui de garantia de preço, não é a garantia de preço do governo, mas sim a garantia do preço através dos contratos muitas vezes que surgem a partir dos contratos de exportação. Por isso que o mercado exportador muitas vezes é super importante para gerar essa dinâmica do contrato, essa dinâmica da garantia que vai ter alguém para comprar aquela minha produção futura. Tecnologia, com uma participação público-privada, dotação orçamentária também da Embrapa caindo ano após ano, então precisamos pensar em novas instituições, novas formas jurídicas para você permitir uma contribuição privada nesse processo. E o seguro rural? O seguro rural está estacionado em R$1 bilhão, ele hoje atinge 7% da área agricultável do Brasil, Estados Unidos é quase 90%, e isso daqui seria realmente muito importante, porque imagina o produtor, como aconteceu no Sul, seja com inundação, seja com seca, ele planta e ele não sabe se ele vai colher. E toda aquela renda dele pode ir literalmente por água abaixo. Se não houver o seguro, ele está simplesmente aniquilado, endividado, que é o que a gente vai passar muito provavelmente por isso. Se tivesse seguro, não tínhamos questões aí com relação à discussão de renegociação de dívidas.
Segurança jurídica, respeitar e definir os direitos de propriedade. É inconcebível, em pleno século XXI, depois de passada a Constituição, discutir um tema tão que já devia ser pacificado, a questão do marco temporal, trazendo uma insegurança para o setor, sem sombra de dúvida, sem tamanho, né, sem precedente, e que isso aí acaba dificultando muito a intenção de investimento futuro. A questão da regularização fundiária e ambiental. Então, muito se fala sobre essa questão, o Brasil não consegue comprovar que ele realmente está respeitando o Código Florestal, esquecem que temos um problema, que a primeira camada, a nossa regularização fundiária, ela não está completa no Brasil. O caso dos assentamentos, são 80 milhões de hectares de assentados que ainda não têm título de terra, não tem garantia para ir lá no banco e poder pegar um empréstimo, né? Então, essa é a dimensão dos problemas do nosso país, que, se não resolvermos, teremos problema para frente, inclusive na parte da regularização ambiental. Porque você disse assim, como é que eu vou? Eu tenho lá o CAR, que é onde eu coloco o meu perímetro de onde está a minha propriedade, mas eu não tenho uma superposição com a minha matrícula de terra, por incrível que pareça. Universalizar o seguro e repensar o futuro da política agrícola brasileira. Essa política, onde você prevê a questão do subsídio, da subvenção à taxa de juros, que ainda é alta, ela vai perdendo sentido no momento que o setor vai crescendo e avançando, né? E tem uma questão aqui importante, que é monitorar riscos de ciberataques e a soberania nos componentes tecnológicos. Outra coisa que não está se vendo, a agricultura cada vez mais tecnificada, com máquinas autônomas, com máquinas com trabalhos de plantio de agricultura de precisão, todas coletando dados. Imagina ter um ciberataque numa propriedade rural. Simplesmente para tudo. As colheitas param, tudo. Então, esse é um risco que tem que ser monitorado cada vez mais, pensando no futuro do setor. Questão da desigualdade social, a questão da armazenagem pública e dos instrumentos econômicos que poderão ser utilizados. Hoje a gente está vendo a questão do arroz, do governo que está importando, vai importar 1 milhão de toneladas, sem necessidade, né, porque o Rio Grande do Sul ele produz, né, boa parte do nosso arroz, né, que consumimos, e nem tudo foi perdido. O que tem lá de estimativa da Embrapa Territorial é que 12% da área de arroz tenha sido inundada, né? E desse 12% da área, lembrando que já tinha pelo menos mais de 80% colhido, né? Então, esse é um problema muito ruim em termos de sinalização de preços para o produtor, que perdeu parte e precisaria ser remunerado por preços melhores. Então, no momento que você fala, olha, eu vou importar, né, a R$4, vou importar a R$8 o quilo e vou depois vender a R$4 o quilo para a população. Isso, em termos de preços, é um estrago para que esse setor, essa atividade, ela possa se restabelecer para o ano que vem. E isso daqui simplesmente poderia ser feito, estou preocupado, todo mundo preocupado com o aumento do preço. Uma subvenção direta reduz, zera a tarifa externa comum para importação de outros países, e você, com isso daí, você atenua esse processo de aumento de preço. Outro ponto importante, no caso, principalmente pensando na desigualdade social e na forma como você vai fazer o combate à fome e tudo mais, são os programas sociais, como tem o programa de aquisição de alimentos, né, onde você compra os alimentos da pequena agricultura familiar e distribui, doa, né, para diversos que a gente chama de equipamentos aí, do setor da cidadania, né? A cesta básica, né? A cesta básica, eu lembro também, você tendo que doar a cesta básica para tribos indígenas, onde uma cesta básica que não tem nenhuma aderência com a dieta alimentar daquela tribo. Você está falando de açúcar, macarrão, arroz, óleo de soja, uma coisa que não faz sentido nenhum. São programas dispendiosos.
uma coisa que deveria ser repensado é exatamente um programa como tem nos Estados Unidos, no Departamento de Agricultura americano, o Supplemental Nutrition Assistance Program, onde ele vai dar exatamente um cartão eletrônico. O consumidor, o beneficiário, ele vai na lojinha de varejo que ele acha melhor e tem lá já o composto da dieta em que ele vai poder adquirir os produtos a um preço, claro, que já tabelado ali pelo governo, pelo menos setado pelo governo, e que ele vai ter esse benefício no cartão. A questão do desperdício de alimentos e o banco de alimentos, né? É muito importante, o Brasil tem 160, está acabando o meu ponto, já estou acabando aqui, que é também você combater esse desperdício, né, que você gera, tem métricas aí dizendo que você perde até 30% do que você produz em cima de, principalmente, frutas, legumes e verduras. Próximo. Segurança energética. Estamos caminhando na direção correta, temos a questão do combustível do futuro, integrando políticas públicas aí relacionadas, o programa de biocombustíveis, o RenovaBio. Temos que trabalhar e acelerar o marco regulatório do hidrogênio verde para que possamos beber dessa nova onda de investimento, né? E tem uma questão seguinte, temos que comunicar melhor a nossa pegada verde na matriz energética. O Brasil é, de longe, o país que mais tem, eu diria, uma matriz já descarbonizada. E isso deveria ser muito bem trabalhado, até como reciprocidade nas relações comerciais com os outros países. Com relação ao meio ambiente, já terminando, acho que temos aqui a questão dos ativos ambientais. Fala-se muito que tem muito valor a floresta em pé. Qual é esse valor? Não temos monitoramento nem inventário da tal da biodiversidade. E quem está do lado, debaixo dessas árvores que estão ali preservadas, estão recebendo o quê? A proteção do governo e uma cesta básica. E eles estão, muitas vezes, embaixo de uma biodiversidade que ainda não foi valorada e estão em cima de reservas minerais também inexploradas. Isso não é justo. Os indígenas hoje deveriam receber, por essa receita que ainda não foi recebida, deveriam receber um recurso realmente expressivo por conta daquilo que eles não podem explorar. Isso aqui é só para a gente pensar nos absurdos, né, quando a gente vai tomando essas decisões com a sociedade, de manter essa população, e a população amazônica, né, numa condição, numa armadilha de pobreza eterna. A regularização fundiária vai passar também por um grande processo super importante para você equacionar esse problema. No governo passado, foi dado o início, em 2019, uma MP de regularização fundiária, que depois foi atacada, né, como sendo uma MP da grilagem. Você simplesmente está empurrando esse problema para ser resolvido, sabe lá Deus quanto. Era isso daqui, eu acho que assim, desculpa, eu acho que foi um massacre de informações, mas é questão de pensar adiante, né, de como a gente tem um setor tão forte, mas tão frágil ao mesmo tempo. Tem temas importantíssimos, né, que devem ser endereçados se a gente quiser continuar mantendo, né, a nossa soberania, a nossa segurança alimentar, a nossa segurança energética, pensar na questão da desigualdade, resolver o problema da desigualdade social e pensar também na questão das mudanças climáticas e como que a gente vai conseguir aprofundar e entregar essa agenda para o mundo. Queria só agradecer aqui em nome do Centro de Estudos do Agronegócio, lá da Fundação Getúlio Vargas, né, tem sido um prazer, temos uma equipe relativamente grande, de jovens doutores, economistas, advogados, ambientalistas, agrônomos, todos trabalhando lá na Fundação, e vai ser sempre um prazer nossos contatos abertos para tirarmos dúvidas. Foi apenas um bate-papo de meia hora, passei de meia hora, mas deixando as portas abertas aqui. Muito obrigado.